Eu espero que vocês estejam bem com tudo isso que está acontecendo, mas eu amo vocês. I love you! Estamos aqui para mais uma lição dessa revista. Falando sobre os dons espirituais, continuando essa Exatamente. A aula passada foi sobre isso. E agora vamos para o dom da palavra de sabedoria. A Bíblia diz, vamos para a Bíblia diz, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Atos, capítulo 6, versículo 10. A lição está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Vamos, sem perda de tempo, para o primeiro tema, primeiro tópico. Conhecendo mais de Deus. Percebemos então que esse dom da sabedoria é extremamente prático, útil para a vida orgânica da igreja e para cada um de seus membros, pois ele orienta a palavra de fé no meio da comunidade, auxiliando no que falar e como agir em meio às dificuldades, situações que surgem inesperadamente na dinâmica na vida da igreja. Baseando no tema de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, a gente fala: o dom da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria é sobrenatural, vem somente de Deus. E a resposta, a solução e o esclarecimento da plena vontade de Deus para a nossa vida. Em caso de situações trazidas a nós, sob a direção do Espírito Santo, é Ele quem está nos orientando. Então, palavra de sabedoria, ela não vem através de meditação, de ler muita Bíblia ou de ser inteligente. Ela vem de Deus, é algo sobrenatural e é através do Espírito Santo que nós possuímos ela. Tal capacitação não despreza a desobediência da palavra de Deus, antes aplica no viver diário. Atos, capítulo 6, versículo 10. Grandes embaraços da vida ocorrem pela ausência de sabedoria, no falar e no agir. São palavras ditas no momento errado, atitudes praticadas ou escolhidas baseadas no desejo do próprio coração. E a Bíblia diz que isso é o coração enganoso, que está escrito em Jeremias, capítulo 13, versículo 9. Vejamos como esse dom manifesta-se no centro da igreja, quando as situações inesperadas e as específicas surgem agindo as respostas verbais ou práticas. Vamos dar um exemplo de algo que sempre acontece na sala, quando a gente pede para vocês lerem e normalmente um amigo vai lá e acaba cortando vocês e lendo no seu lugar. E às vezes vocês, em vez de ter a sabedoria de Deus, manter a calma, vocês pegam e já, não, fica quieto, eu que tô lendo, não preciso de ajuda não. E às vezes o modo como você fala pode agredir a pessoa e pode magoá-la, porque ela talvez estava tentando te ajudar. Então, em vez de você agredir ela e falar, não precisa não, você fala, olha, eu sei ler, eu estou aprendendo, por mais que eu tenha dificuldade. Só tenha paciência, calma, eu vou conseguir ler. Entendeu? Respeitar o limite um dos outros, tanto aquele que corta, tanto aquele que grita e fala, não, deixa que eu faço sozinho, tá bom? Exatamente. Vamos aqui compreendendo o que Deus quer. A Bíblia revela que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Provérbios 1:7. Aquele que possui esse dom consegue trazer a forma clara à vontade de Deus. Compreendendo o que Deus quer, ajustar o nosso querer ao dele. É uma das características desse dom, manifestada na vida do cristão. Nunca no mundo onde a vontade individual parece sobressair. Precisamos do Espírito de Deus nos agraciando com sabedoria divina que nos revela, que nos leva a estar na mesma sintonia da frase de Jesus. Que seja feito o que eu quero, que seja feito. Que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 13, fala: feliz é o homem que acha sabedoria, é o homem que adquire entendimento. Então,
Então, feliz aquele que conhece a sabedoria divina, que ele não vai se perder, ele não vai ficar em pânico, ele sempre vai ter um orientador ali para ajudar ele. Exatamente. Você já pensou se as suas atitudes estão refletindo o que o Senhor quer para a sua vida? Sabedoria no contexto cristão é agir de acordo com o que Deus quer. Paulo disse assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Vamos para... Em outras palavras, ser sábio é fazer a vontade de Deus. Vamos para a primeira pergunta. Minhas atitudes refletem a vontade de Deus? Pense aí. A outra pergunta. Contrariar a vontade de Deus é uma atitude sábia? Pense aí. Vamos para o segundo tópico. Aplicando o conhecimento de Deus. Para muitos, a sabedoria é a face prática do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria. Não tem como fonte conhecimento humano, mas o conhecimento de Deus. Por isso, Tiago nos aconselha a buscar sabedoria no próprio Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5 fala: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de todos dá liberadamente, e não censura. Se você pedir, ele vai te dar e você vai ter essa sabedoria, mas você tem que pedir a Deus através das orações, tá bom? Exato. Ainda um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo também afirma que a mensagem pregada por ele não fora dada com linguagem de sabedoria humana, mas com demonstração clara do poder de Deus, do Espírito de Deus. Sabedoria de Deus não é resultado do conhecimento secular do mundo, e sim de Deus. A sabedoria como dom divino está fundamentada no conhecimento do próprio Deus. Por isso é que precisamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4, Paulo afirma: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Paulo sabia que a sabedoria dele não vinha dele mesmo, mas sim de Deus. Exato. Vamos para a terceira pergunta. Onde está fundamentado o dom da palavra de Deus? Pense aí. Quarta pergunta. Os muitos diplomas, além de bons e agradáveis, são suficientes para para ser sábio aos olhos de Deus? Por quê? Comente aí se você tiver alguma dúvida sobre essas perguntas. Exatamente. Em defesa do Evangelho. Em relação à defesa do Evangelho, o dom da sabedoria, como discurso sábio, é capaz de naturalizar um momento de conflito quando alguns irmãos estão brigando ou discutindo sobre a palavra de modo errado. Ou mesmo silenciar aquele que se opõe à palavra de Deus por intermédio da exposição das verdades reveladas pelo Espírito em certa ocasião, quando reunidos os membros do Conselho de Jerusalém declararam porque o Espírito Santo é e em nós mesmos resolvemos mostramos uma dependência da sabedoria do Espírito Santo nas decisões da igreja. Então, você que quer ser um pregador, quer ser um pastor, quer ser um cantor até, você tem que ter sabedoria divina. Você não pode simplesmente falar, vai cantar qualquer coisa, porque você é responsável pelo que você diz. Você é responsável pelas almas de Deus. Então, se você cantar algo que machuque, você não está sendo sábio, você está sendo negligente na palavra. Então, para você ser um pastor, um pregador ou qualquer outra coisa na igreja, você tem que ter sabedoria, tá bom? Exato. Vamos citar um irmãozinho aqui que ele era um cara fera nas discussões
baseada na Bíblia, na palavra. Estevão, ele era um dos discípulos e diáconos da igreja em Jerusalém. Cheio do Espírito Santo, foi capaz de enfrentar seus perseguidores a ponto deles não conseguirem vencer os seus argumentos. Já pensou você... esqueci a frase, mas tudo bem. Você... Debater sobre a palavra de Deus. Debater a palavra sem precisar com palavras ofensivas, mas baseada na palavra de Deus, em discutir só com a palavra, ser sábio. E aqui também fala que Estevão, ele foi um cara tão abençoado que ele ganhava todas as discussões sem precisar agredir ninguém. Sem precisar, não é contrariar a fé dos outros, não é porque alguém não tem a sua fé que você deve falar, não, você tá errado, eu tô certo, Cristo é tudo e o resto não é nada, não. Estevão tinha sabedoria, ele não convencia as pessoas agredindo ela, ele traziam elas para Cristo. Exatamente. Vamos para o final. Caro pré-adolescente, o mundo é um lugar hostil, a mensagem do Evangelho é considerada loucura. Mas Deus confundiu a sabedoria deste mundo, escondendo seu tesouro em potes de barro. Saiba que você, independentemente da sua idade, posição social ou função eclesiástica, você pode ser um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho nesta geração. A sabedoria em Provérbios, ela fala assim, ó. Provérbios capítulo 11, versículo 11. 8, 11. Porque melhor é a sabedoria do que as joias e tudo que se deseja. Nada pode se comparar a ela. Você pode ser rico, você pode ser famoso, você pode ter tudo. Mas nada se compara à sabedoria. Tanto que Salomão, que tinha riqueza, que tinha tudo, a primeira coisa que ele pediu para Deus, quando Deus perguntou o que ele queria, foi: Senhor, me dê sabedoria. Porque é a principal coisa que nos leva a viver uma forma melhor na vida. Não é só para pregar o Evangelho também. É importante, sim, mas ela nos ajuda a viver melhor. Exato. Vamos para a pergunta. Última pergunta. Que tesouro é esse que está escondido em potes de barro? Pense aí. E é isso, galerinha. Por hoje é só. Próxima aula, nós vamos falar de outro dom. Mas assista o próximo vídeo. Comenta aí se você assistiu. Apenas 4 comentaram o nome. Eu estou fazendo a chamada pelos comentários. Então inscrevam-se, curtam para que compartilhe para mais pessoas. E comentem o seu nome. E se alguma dúvida aí, alguma coisa você não entendeu, você escreve a sua dúvida que a gente vai estar te respondendo, tá bom? Obrigado. Fiquem até a próxima aula e fiquem com a paz de Cristo. Tá bom? Paz do Senhor. Tchau.